Eu tenho dificuldade de olhar para a economia brasileira hoje e acreditar que o pior já passou. A Selic continua em 14% ao ano, a dívida pública está crescendo, famílias e empresas estão batendo recordes de inadimplência e uma das maiores varejistas do país, a Casas Bahia, acaba de pedir recuperação judicial. Só que ao mesmo tempo, o dólar ainda está relativamente comportado, o desemprego continua muito baixo e o brasileiro ainda parece estar absorvendo tudo isso sem aquela sensação coletiva de crise que nós já vimos em outros momentos. E antes que alguém transforme esse discurso em Lula contra Bolsonaro, esse vídeo vai justamente mostrar porque a situação é muito mais complicada do que isso. Eu sou o Alê e hoje a gente vai entender o que está acontecendo com a economia brasileira, quanto desse problema foi criado aqui dentro, quanto vem de fora e, principalmente, o que eu estou fazendo com os meus investimentos diante desse cenário. Então já curte o vídeo, se inscreve aqui no canal para me ajudar a chegar na meta de 1000 inscritos e vem transformar a sua vida com investimentos. Agora vão me chamar de petista, mas tem uma coisa que precisa ser dita. Os juros longos não estão subindo só no Brasil, pessoal. O Treasury americano de 30 anos chegou a passar de 5,3% ao ano, maior nível desde 2002. E a pressão sobre os juros longos também está aparecendo no Japão e em grandes economias europeias. Existe uma reprecificação global do custo do dinheiro. Os governos estão muito endividados, déficits permanecem elevados, existe uma quantidade enorme de dívida precisando ser emitida e refinanciada, e o investidor está exigindo mais para financiar esses países por mais tempo. Então seria intelectualmente desonesto olhar para a curva de juros brasileira e colocar tudo na conta do governo Lula. Não é verdade. Existe um problema global acontecendo e ele continuará existindo independentemente de quem estiver sentado no Palácio do Planalto. O problema é que o Brasil entrou nesse novo mundo de uma posição muito mais vulnerável. Nossa dívida bruta chegou a 81,9% do PIB em junho, um nível muito elevado para um país emergente com a nossa renda, nossa produtividade, histórico inflacionário e uma moeda que não é reserva internacional, pessoal. Então guarda essa frase. Os juros longos elevados são um fenômeno global, mas nem todo país tem a mesma capacidade de conviver com eles. Os Estados Unidos podem carregar uma dívida gigantesca e ainda financiar o governo na moeda que o mundo inteiro deseja possuir. O Brasil precisa pagar um prêmio muito maior para convencer alguém a financiar a nossa dívida. Então, reconhecer que parte do problema vem de fora não diminui a nossa responsabilidade. Pelo contrário, o mundo ficou mais difícil justamente quando o Brasil estava ficando mais vulnerável. Isso torna ainda mais importantes as escolhas que nós fazemos aqui dentro. Tem uma contradição perigosa acontecendo no Brasil. O remédio que o Banco Central utiliza para controlar a inflação também torna o nosso problema fiscal mais caro. A Selic continua em 14% ao ano e o próprio Galípolo vem deixando claro que o Banco Central precisa manter uma política monetária restritiva enquanto a inflação e a demanda exigirem isso. Só que uma parcela relevante da dívida brasileira está diretamente vinculada à Selic, enquanto outra parcela precisa ser constantemente refinanciada às taxas que o mercado exige. Então, o fiscal ruim exige juros maiores. Os juros maiores aumentam a despesa financeira. A dívida piora. O mercado passa a exigir mais prêmio para financiar o governo. E esse prêmio dificulta novamente a queda de juros. É um ciclo que se retroalimenta. Isso não significa que o Banco Central deveria simplesmente derrubar a Selic para diminuir a conta de juros do governo. Se o mercado entender que o BC abandonou o combate à inflação para aliviar o fiscal, você pode ter desancoragem das expectativas, pressão sobre o dólar e abertura ainda maior dos juros longos. O problema é que o custo de controlar a inflação hoje está aumentando a fragilidade fiscal brasileira. Se essa dinâmica continuar durante tempo suficiente, manter a estabilidade monetária pode ficar cada vez mais caro para a própria sustentabilidade da dívida. É aí que começa uma discussão muito mais séria sobre dominância fiscal. O Banco Central consegue controlar a inflação, preservar credibilidade e comprar tempo.
Mas existe uma coisa que o Galípolo não consegue fazer: cortar gasto público, reformar a Previdência, aumentar a produtividade ou resolver a trajetória da dívida. O BC consegue comprar tempo para o sistema político, mas ele não consegue resolver o problema no lugar dele. Eu considero o governo Lula medíocre. E eu não estou falando apenas desse mandato, pessoal. Eu estou olhando para um grupo político que ocupou a presidência durante a maior parte deste século e que, na minha avaliação, repetidamente colocou a política e a permanência no poder à frente de um projeto sustentável de desenvolvimento para o país. É um modelo que foi, sim, eficiente em expandir a assistência, mas muito incompetente em criar as condições para que as pessoas consigam melhorar de vida através do próprio trabalho, que priorizou o ganho político de curto prazo em vez de reformas cujo benefício apareceriam apenas anos depois, que nunca colocou a eficiência do Estado no centro do projeto e que frequentemente procura terceirizar a responsabilidade pelos problemas brasileiros, mesmo tendo governado o país durante tantos anos. Eu não estou dizendo que nada de positivo aconteceu nesses governos. Eu estou dizendo que, depois de tanto tempo no poder, eu esperava muito mais. E o que mais me incomoda é justamente a ausência de um projeto de país que olhe para as próximas décadas. Como o Brasil vai aumentar a produtividade? Como ele vai lidar com uma população envelhecendo? Como vai preparar o brasileiro para o mercado de trabalho transformado pela inteligência artificial? Em vez disso, pessoal, a política brasileira continua frequentemente discutindo como distribuir o recurso disponível hoje e que consegue capturar uma parcela maior dele, sem falar que existiu por anos um oportunismo no uso de determinadas pautas étnicas e sociais como instrumento político. Um país não se desenvolve apenas distribuindo melhor aquilo que já produz, pessoal. Em algum momento, você precisa discutir como produzir mais, produzir melhor e construir as condições para que a próxima geração seja mais rica do que a atual. É isso que eu sinto falta quando eu olho para quase 2 décadas desse projeto político. Agora vem a parte que provavelmente vai desagradar quem concordou comigo no último bloco. Reconhecer os problemas dos governos Lula não significa acreditar que basta colocar o Flávio Bolsonaro na presidência para o Brasil voltar a funcionar. Se Flávio assumir em janeiro de 2027, ele vai receber a dívida que já existe, um orçamento extremamente engessado, despesas obrigatórias crescendo, uma população envelhecendo e um mundo em que o custo do dinheiro também está maior. A campanha vem discutindo uma nova regra fiscal vinculada à dívida, redução da máquina pública, revisão de benefícios tributários e um ajuste que poderia chegar a aproximadamente 1,5% do PIB. Eu vejo com bons olhos a direção de várias dessas propostas, pessoal. O problema é que existe uma diferença gigantesca entre escrever um ajuste fiscal e executá-lo. A pergunta que eu faço é: o Flávio realmente vai ter coragem para fazer o que precisa ser feito? Falar em tesouraço durante uma campanha contra o Lula é muito fácil. Cortar ministério é fácil de vender. Falar em desperdício também. Eu quero ver quando o ajuste chegar na despesa obrigatória, na previdência, no funcionalismo, nos supersalários, nas vinculações orçamentárias, nos benefícios tributários, nas emendas e nos interesses do próprio Congresso. Eu quero ver um presidente olhar para a parte do próprio eleitorado e dizer: você vai perder alguma coisa agora para que o Brasil esteja melhor daqui a 10 anos. Porque é exatamente essa escolha entre popularidade imediata e sustentabilidade de longo prazo que eu acabei de criticar nos governos Lula. Então a pergunta não é se o Flávio consegue ser fiscalista durante uma campanha. A pergunta é: quando o ajuste começar a custar a sua popularidade, ele vai continuar sendo fiscalista? Eu ainda não tenho essa resposta, pessoal. E é por isso que uma alternância de poder pode melhorar o problema brasileiro, mas está muito longe de garantir que ele será resolvido. Cadê a grande manifestação? Cadê a greve que para o país? Cadê o quebra-quebra? O brasileiro ainda está aguentando o calado, pessoal. E antes que alguém interprete isso literalmente, eu não estou dizendo que manifestações ou greves não existem,
muito menos torcendo por algum tipo de convulsão social. Eu estou tratando dessa forma para representar uma coisa que me chama muita atenção. A economia real já está dando sinais claros de deterioração, mas isso ainda não se transformou naquela sensação coletiva de crise que tomou conta do Brasil em 2016. Hoje, mais de 83 milhões de brasileiros estão negativados. O Brasil passou de 9 milhões de empresas inadimplentes. Recuperações judiciais estão aparecendo e uma companhia do tamanho das Casas Bahia pediu recuperação judicial envolvendo mais de 17 bilhões de reais em dívidas. Empresa já está quebrando. Comércio já está fechando. Família já está sem conseguir pagar conta. Crédito já está caro. Parte da deterioração que normalmente associamos a uma crise já está acontecendo. Só que existe uma peça fundamental segurando tudo isso, pessoal: o emprego. O desemprego continua em níveis historicamente muito baixos. Enquanto uma pessoa mantém a renda, ela consegue passar um tempo reduzindo o consumo, atrasando uma compra, renegociando dívida, estourando o cartão ou apertando o orçamento. Quando empresas pressionadas começam a transformar essa dificuldade financeira em demissões numa escala maior, a natureza do problema muda. E é justamente por isso que eu tenho dificuldade de acreditar que o cenário já estressou tudo que pode estressar. O dólar ainda está relativamente comportado, pessoal. O emprego continua forte e a deterioração econômica ainda não transbordou completamente para a percepção da sociedade. Isso significa que necessariamente teremos quebra-quebra, desemprego em massa ou uma crise social? Não, mas quando eu vejo empresas recordistas em inadimplência, famílias recordistas em inadimplência e os juros ainda extremamente altos, eu também não consigo simplesmente assumir que o pior já ficou para trás. Eu continuo vendo oportunidades na Bolsa Brasileira. A diferença é que eu ainda não estou vendo aquele cenário em que eu gosto de aumentar o risco de verdade. E aqui existe uma distinção importante, pessoal. Uma coisa é encontrar ativos baratos, outra é encontrar um mercado em estresse. Existem empresas brasileiras que eu considero interessantes nos preços atuais. Mas quando o medo realmente se materializa, você começa a observar várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. A curva de juros abre, o prêmio de risco aumenta, o estrangeiro reduz a exposição, o sentimento deteriora e, principalmente, o câmbio começa a responder. Foi exatamente isso que vimos no final de 2024, quando o dólar passou de R$ 6,00 e chegou a superar R$ 6,30 em meio à preocupação fiscal. Naquele momento, você não precisava abrir uma planilha para saber que o mercado estava exigindo muito mais prêmio para carregar Brasil. O medo estava evidente no preço. Hoje eu olho para tudo que nós discutimos neste vídeo e o dólar ainda está relativamente comportado. Isso não significa que ele necessariamente vai disparar. Pode não acontecer. Mas se eu acredito que existe espaço para mais estresse, por que eu precisaria antecipar esse movimento quando continuo recebendo uma remuneração tão elevada no pós-fixado? É por isso que o Tesouro Selic continua tendo um papel importante na minha alocação. Ele me dá remuneração, liquidez e principalmente opcionalidade. Se o Brasil melhorar, eu continuo tendo a minha parcela de risco e participo dessa melhora. Se o cenário piorar, eu tenho capital disponível para aumentar risco quando o prêmio estiver maior. E eu não preciso acertar o fundo, pessoal. Eu posso fazer isso gradualmente conforme dólar, fluxo, sentimento, valuation e economia real começarem a mostrar um cenário diferente. Eu não estou esperando o Brasil ficar barato. Existem coisas baratas hoje. Eu estou esperando o prêmio ficar grande o suficiente para assumir mais risco quando eu já sou muito bem remunerado para não assumir. No fim das contas, eu acho que o maior erro que a gente pode cometer hoje é procurar uma explicação simples para um problema extremamente complexo.
Não dá para colocar tudo na conta do Lula, porque existe um movimento global de juros longos e endividamento acontecendo. Mas também não dá para utilizar o cenário internacional como desculpa para ignorar a deterioração fiscal brasileira e escolhas políticas que, na minha avaliação, priorizam repetidamente o curto prazo. Da mesma maneira, não dá para concluir que uma eventual vitória de Flávio Bolsonaro resolveria automaticamente o problema. Uma mudança de governo pode reduzir o prêmio de risco brasileiro, mas não consegue apagar o estoque de dívida, mudar a nossa demografia ou controlar o preço global do dinheiro. E para o investidor, eu acho que isso leva a uma posição bastante confortável. Eu não preciso escolher entre acreditar que o Brasil vai quebrar ou apostar que tudo vai melhorar. Eu posso continuar tendo risco onde eu vejo boas oportunidades e, ao mesmo tempo, manter uma parcela relevante do capital em pós-fixados enquanto observo o cenário. Se o Brasil fizer o ajuste e melhorar, ótimo, pessoal. Se a situação deteriorar e o medo finalmente aparecer com mais força nos preços, eu quero ter dinheiro para comprar. Porque olhando para a dívida, juros, empresas, famílias e para a própria economia global, eu ainda tenho muita dificuldade de afirmar que o Brasil já viu o pior. Agora eu quero saber a sua opinião. O pior já passou ou ainda vamos ver um cenário de estresse maior antes de uma recuperação? Se esse vídeo te ajudou, deixa o like, se inscreve aqui no canal para me ajudar a chegar na meta de 1.000 inscritos, compartilha com quem investe e até o próximo vídeo. Bons investimentos!